E eu quero mirar com você aqui em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9, que diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pegou a visão, meu irmão? Que o segredo não é você ser coisa alguma, o segredo é você chegar diante de Deus e dizer que eu não sou nada sem você, sem o Senhor. Pegou a visão, meu irmão, que o segredo não são diplomas, nem títulos, nem posição, nem cargo, e nem nada do que você possa fazer de bom, porque, na verdade, não são pelas obras que atingimos a salvação, é pela graça de Deus. E a graça é justamente um favor que nós não merecemos. Nenhum de nós merece, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram, meu irmão, e todos merecem como salário a morte, porque o salário do pecado é a morte. Tanto esse fariseu que tanto se orgulha daquilo que ele diz que é, porque é ele que está dizendo, você não sabe, você não anda com ele, você não viu se ele faz tudo isso, porque o que tem de mentiroso e trapaceiro nesse mundo não está no gibi. Gente que diz que é o que não é, gente que se orgulha daquilo que é e que não faz coisa alguma, gente que conta firula para todo lado e não é coisa alguma, um monte de somebody love, um monte de contador de história. Mas Deus não está procurando contador de história. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aqui está a expressão de uma falsa adoração e de uma verdadeira adoração. A falsa adoração é justamente daquele homem que, sendo fariseu, que é um fariseu, alguém que entendia das leis, alguém que era religioso ao extremo, a ponto de julgar os outros pela religião dele, um homem que se vangloria daquilo que ele faz, daquilo que ele é, daquilo que ele não é igual aos outros, um homem que se diz o tal. Essa é a falsa adoração, meu irmão. Porque diante de Deus, tudo está patente, não tem nada que você possa esconder. E aí você diz que é o bom e Deus sabe que você não é bom coisa nenhuma, porque bom é somente Deus. Por mais bondade que você faça, você não é bom coisa alguma. Essa é a falsa adoração, você achar que pode alguma coisa diante de Deus. Nada podemos e nada temos, se não for pela verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo disse lá em João 15, sem mim, nada podeis fazer. E a verdadeira adoração é daquele homem que se derrete, que não sabe nem consegue olhar o céu, de vergonha de quem ele é. Ele se reconhece como pecador, ele se arrepende. E esse é o princípio para atingir a justiça de Deus, se arrepender, porque é Ele que nos justifica. Reconhecer que em Deus está a nossa justificação e perdão dos nossos pecados. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem é que você acha que herdou esse dom gratuito? O falador ou aquele que se humilhou? Jesus disse, meu irmão, aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E você, está em que posição hoje? Eu espero que você esteja na posição de humilhado, porque no tempo certo ele vai te exaltar. Deus te abençoe.